Nesse vídeo vamos ver como receber R$1.000 todos os meses com os fundos imobiliários. Os FIs eles são bem famosos por terem essa renda passiva, esse dinheiro que chega na nossa conta todos os meses. Então a gente vai dar uma olhada em 5 FIs, montando uma carteira de investimentos aqui com setores diferentes. Vamos entender o que cada um deles faz, como que cada um recebe, que ganha esse dinheiro, para no final então a gente ver exatamente os valores que a gente tem que ter investido em cada um deles para gerar esses R$1.000 por mês. Já pensou? R$1.000 na tua conta ali todos os meses sem que você precise fazer nada. É uma renda passiva, simplesmente o dinheiro gerando mais dinheiro para você. Isso a gente vai construindo ao longo dos anos. Esse patrimônio a gente vai evoluindo para que lá na frente a gente venha se aposentar, para que a gente chegue na tão sonhada liberdade financeira. Então bora lá pro vídeo, vamos ver esses 5 FIs, como gerar essa renda passiva e também um detalhe, qual é o número mágico ali de cotas para a gente ter aquele efeito das cotas infinitas, que é quando o nosso fundo imobiliário ele começa a gerar novas cotas dele mesmo. Então bora lá pro vídeo, vamos ver tudo sobre esses 5 FIs e como gerar essa renda de R$1.000. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Estou postando vídeos novos toda semana, sempre falando sobre ações, fundos imobiliários, investimento no exterior. Aqui eu ensino você montar carteiras de investimentos do zero, mas também ao mais avançado, como analisar ações, como escolher os fundos imobiliários, tudo aqui nesse canal para que você aprenda, para que você evolua como investidor. Então vou te pedir duas coisas: se inscreve aqui embaixo, também deixa seu like, assim você me ajuda a crescer no YouTube e você faz com que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas, para que outras pessoas também vão aprendendo, para a gente levar essa educação financeira para muitas pessoas. Então muito obrigado e bora lá pro vídeo. Beleza, começando aqui com essa lista de 5 fundos imobiliários que a gente vai ver. Começamos com o KNCR11. Esse é um fundo de CRIs que investe nesse crédito que é dado para o setor imobiliário. Então os FIs de papel, esses de CRIs, eles são um pouco mais arriscados do que os FIs de tijolos, que são aqueles FIs que têm imóveis físicos, que têm os shoppings, os galpões logísticos, os prédios comerciais, enfim. Existem os FIs de tijolos, que são mais conservadores, são mais tranquilos, que o preço das suas cotas vão sendo repassados com a inflação. E do outro lado nós temos os FIs de papel, como é o caso aqui do KNCR11, que é um pouco mais arriscado porque lida com crédito. Toda empresa, todo mundo que lida com crédito está acreditando que o outro lado vai pagar a conta. Então no caso aqui um crédito, né, um empréstimo que é dado para o setor imobiliário, as empresas lá do outro lado, elas pegam esse dinheiro, fazem seus empreendimentos e precisam pagar de volta então com juros. Aqui no caso o KNCR, ele vem pagando altíssimos dividendos justamente por isso, por esses juros altos. O dividendo acumulado dele do último ano tem ficado aqui em 13,05%. Então os FIs de papel, eles vão sempre pagar mais dividendos, mas eles são mais arriscados. Os FIs de tijolos, eles vão pagar menos dividendos, mas eles são mais tranquilos. É importante a gente saber isso na hora de montar nossa carteira para não focar somente em FIs de papel, pois aí você vai estar tomando um risco muito grande para sua carteira. Beleza? Dito tudo isso, nós temos aqui o KNCR, a gente compra ele com cerca de R$102. O PVP, que é um indicador se está caro ou barato, está aqui em 1,01. Significa que está levemente acima do seu preço justo. Quando fica igual a 1, está no preço justo. Quando está abaixo de 1, está barato. Quando está acima de 1, então está um pouquinho caro. No caso aqui estaria com 1% acima do seu preço justo, então está bem tranquilo ainda para a gente investir. O patrimônio líquido desse fundo imobiliário ele é um dos maiores FIs que nós temos na Bolsa de Valores, 5,7 bilhões de reais ali de patrimônio. O número de cotistas, 310 mil investidores. E o dividendo mensal dele tem ficado aqui em 1,03%, que deu aqueles 13,05% no acumulado dos últimos 12 meses. Veja, para os próximos 12 meses, esse dividendo ele tende a diminuir, porque dentro desses créditos que tem dentro do KNCR, a maioria deles são indexados à taxa Selic, ao CDI. E como a taxa Selic ela está caindo, ela já saiu dos 13,75 e hoje está ali em 11,25, é para ficar lá em perto de 9, quem sabe 8,5%, os dividendos desse fundo imobiliário ele também tendem a diminuir um pouco. Mas conforme a Selic volta a subir no futuro, ele também volta a pagar mais dividendos. Isso é a dinâmica normal desses FIs de papel. Ele é um fundo bem tranquilo da gente investir, porque por trás ali nós temos a gestora que é a Kinea, que é do grupo Itaú. Então ele passa uma credibilidade bem grande. A linha de crédito que ele tem dentro dele são créditos de alta qualidade, ou seja, ele não tem crise, esses empréstimos para qualquer empresa, são selecionados ali crises de alta qualidade para não ter nenhuma surpresa, para não ter nenhum problema. Bom, ali embaixo, veja que eu tenho o número de cotas, um valor investido e lá embaixo o quanto que ele dá por mês. Ali eu coloquei o número de cotas que a gente tem que ter investido para gerar aquele efeito das cotas infinitas. Certamente você já me ouviu falar aqui no canal também sobre essas cotas infinitas, esse efeito da bola de neve. O que é isso? Com 98 cotas no KNCR, praticamente ali R$10.031, esse valor pode mudar um pouquinho conforme a variação do dia, mas com cerca de R$10.000, 98 cotas, você vai estar gerando no próximo mês R$103 de dividendos, ou seja, você consegue comprar uma nova cota do KNCR11. Ele está sendo cotado hoje ali a R$102, com R$10.000 investidos você gera R$103, e aí você compra uma nova cota. Esse é o ponto que a gente gera aquele efeito das cotas infinitas
infinitas. Isso é muito bom da gente colocar como meta, eu quero ter 98 cotas do KNSR, para daí eu começar a ter esse efeito, para começar a acelerar o nosso enriquecimento no longo prazo. Então, em todos esses 5 FIs que eu vou colocar, eu vou deixar ali embaixo também o número de cotas e o valor investido para a gente gerar uma nova cota, gerar esse efeito das cotas infinitas. Agora, nossa segunda opção é o GGRC11. Esse é um fundo imobiliário híbrido, ele atua tanto na parte industrial, mas também com galpões logísticos. 40% dos seus imóveis eles são mais para a indústria e os outros 60% então são esses galpões logísticos. Bom, as empresas que tem dentro dele mais ou menos atuam com que segmento? Nós temos ali, por exemplo, alimentos e bebidas, metalurgia e siderurgia, nós temos também a parte de química e petroquímica, varejo, têxtil, papel, celulose e também agronegócio. Então veja a diversificação que esse fundo imobiliário tem. Ele tem 17 imóveis, sendo 7 deles focados mais industriais e os outros 10 galpões logísticos. É um fundo imobiliário bem legal, bem interessante da gente investir e ele vem pagando bons dividendos. A gente pode comprar ele aqui com cerca de R$113. Ele está levemente acima do seu preço justo também, 1.01, mas bem tranquilo ainda para a gente investir. Um patrimônio de R$1 bilhão, um valor bem legal. O número de cotistas passa de 100 mil, 106 mil investidores. Dividend yield no mês, ele vem pagando uma média ali de 0.80, tá bem legal para FIs de tijolos. Lembra que eu falei que os FIs de tijolos eles pagam um pouco menos. E o dividendo anual tem ficado ali em 10.18. Um dividendo para FIs de tijolos muito bons. A sua gestora é a Zagros Capital e lá embaixo nós temos aqui então o número de cotas que a gente tem que ter para gerar aquele efeito das cotas infinitas. Então 125 cotas do GGRC11, cerca de R$14.200 vão estar gerando ali R$113 para nós no próximo mês. A gente já vai comprando mais cotas do GGRC e vai multiplicando o nosso patrimônio, vai acelerando esse crescimento no longo prazo. E bom, seguindo nós temos aqui o Tigar, ele é um fundo imobiliário de desenvolvimento urbano. Esse é um setor que é um pouco mais arriscado também, pois ele lida com obras, com esse desenvolvimento. E lidando com obras, a gente está sempre sujeito a atrasar essas obras, o preço da matéria-prima daquela obra mudar, então uma obra pode ficar muito mais cara do que estava prevista. Tem esse risco maior por ser esse setor de desenvolvimento. E bom, dentro do portfólio dele tem cerca de 180 ativos, tendo 115 loteamentos, 38 incorporações, 4 multipropriedades, 1 shopping centers, entre outros ativos. Então, mais ou menos para você ter uma ideia, o Tigar é isso, ele atua com esse desenvolvimento urbano. A gente pode comprar ele com cerca de R$124, ele está no seu preço justo, o PVP está em 1, o patrimônio líquido dele, R$2.3 bilhões, é um fundo grande, com mais de 140 mil investidores. O dividendo dele, por ele ser também um fundo mais arriscado, ele paga mais dividendos. Tem um dividendo mensal que tem ficado em 1.06% e o dividendo anual, ou seja, nos últimos 12 meses, 13.34%. E a sua gestora é a TG Core Asset. Bom, para a gente ter o efeito das cotas infinitas, 95 cotas do Tigar 11, cerca de R$11.828, vão estar gerando para nós no próximo mês R$125, ou seja, uma nova cota aqui do Tigar 11. A gente vai multiplicando o nosso patrimônio, a gente vai comprando cada vez mais cotas dele. E bom, lembrando, antes de fechar o vídeo aqui, a gente vai colocar os dados na planilha para ver exatamente quanto que a gente tem que ter investido para gerar os R$1.000 por mês. Seguindo aqui, nós temos o HFOF11. Esse é um fundo imobiliário que investe em vários outros FIs. Para você ter uma ideia, o portfólio dele é mais ou menos 21% em CRIs, esses FIs de papel, 23% em lajes corporativas, 22% em galpões logísticos, mais 13% em shoppings e o restante ali fica em outros setores. É uma maneira bem legal para a gente diversificar o patrimônio. A gente pode comprar ele com cerca de R$77. O PVP dele está abaixo do valor justo, está com 5% de desconto, está em 0.95. O patrimônio líquido 1.8 bilhões de reais. O número de cotistas 77 mil investidores. O dividendo mensal tem ficado em 0.80 e o dividendo anual 9.70%. Como ele tem uma exposição grande a FIs de tijolos dentro da carteira dele, esse dividendo acaba acompanhando esses FIs de tijolos, acaba sendo um pouco menor. A sua gestora é a Reg Investment. Bom, para a gente ter o efeito das cotas infinitas, 125 cotas investidas no HFOF, cerca de R$9.643, já iriam gerar aqui quase R$78 no próximo mês. Esse dividendo que chega direto na nossa conta, a gente pega e já compra novas cotas aqui do HFOF11. E para fechar a nossa lista dos 5 FIs, nós temos aqui o GALG11. Esse é um fundo imobiliário de base 10. A gente vai ver que é bem mais fácil da gente conseguir esse efeito das cotas infinitas. O GALG11, ele investe em galpões logísticos, ele tem cerca de 5 imóveis dentro do seu portfólio, mas ele está mudando de nome agora, mudando de estrutura. Ele vai se chamar GARI11 e ele vai passar a ter renda urbana. Essa renda urbana seria ali a parte mais de varejo alimentício, varejo tradicional, de roupas e também educação, saúde. São aqueles imóveis mais centrais, mais das grandes cidades. Bom, o GALG11 a gente pode comprar com R$9. Ele está descontado, ele está aqui com 9% de desconto. O PVP dele está em 0.91. Ele tem um patrimônio
líquido de 571 milhões de reais, ele é um pouquinho menor, mas ele já tem 116 mil investidores. O dividendo dele mensal tem ficado em 0,92%, dividendo anual acumulado dos últimos 12 meses, quase 11%, um excelente dividendo para um FI de tijolos. Bom, e a sua gestora é a Guardian. O número de cotas aqui é 109 cotas, mas o valor de cada cota é R$ 9,00, então a gente teria que ter um valor investido de R$ 987,00. Menos de R$ 1.000, a gente já está fazendo esse efeito da bola de neve. Já geramos aqui R$ 9,09, já comprando uma nova cota do GALG11. E agora sim, indo para nossa planilha, para ver os dados exatos, para a gente comprar, para a gente ter essa renda de R$ 1.000 todos os meses. Nós temos aqui então os nossos 5 fundos imobiliários que nós vimos. Nós temos aqui então o preço de cada um deles. Embaixo nós colocamos aqui o dividendo mensal de cada um. E aqui as cotas. Eu já deixei aqui preparado com as cotas para gerar aquele efeito das cotas infinitas. Por exemplo, se tivesse uma cota, seria aqui R$ 102,00. Como a gente tem 98 cotas, cerca de R$ 10.058 iriam gerar R$ 113,00, uma nova cota do KNSR. E assim por diante nos demais, nós temos aqui o GGRC, 125 cotas, R$ 113,00 já de dividendos, 95 cotas no TIGAR 11, R$ 125,00 no próximo mês, 125 cotas no HFOF, R$ 77,00, e no GALG 11, aqui um FI de base 10, 109 cotas já gerando aqui quase R$ 10,00, R$ 9,10. Bom, para a gente ter uma carteira que gera automaticamente um valor suficiente para comprar uma cota de cada um desses FIs, a gente teria que ter um valor investido de R$ 46.744, que iriam gerar R$ 428,00, que seria aqui o equivalente ao preço de cada um desses FIs que nós temos aqui em cima. A gente conseguiria comprar uma cota de cada um deles, seria o preço total aqui dessa carteira, R$ 428,00 já de dividendos aqui entrando na nossa conta. Mas beleza, para fechar então vamos ver quanto que a gente tem que ter investido para gerar aqueles R$ 1.000 por mês. Mas antes da gente chegar nos R$ 1.000 mensais, a gente vai passar primeiro lá pelas 10 cotas, pelas 100 cotas, conseguir chegar nessa meta de bater esse efeito aqui das cotas infinitas para a gente gerar cada vez mais cotas. Isso tudo começa lá no início com R$50, R$100, R$500, a gente vai crescendo o patrimônio, conforme o tempo vai passando, 1 ano, 2, 5 anos, 10 anos, a gente vai crescendo ele ao longo do tempo. E aí, claro, no final a gente vai ter essa renda de R$1.000, de R$2.000, de R$5.000. Vamos colocar aqui então, por exemplo, mais ou menos R$22.000 aqui para cada um deles. Então vamos lá, 210 cotas aqui no KNSR 11, cerca de R$21.000, já vão gerar para nós de dividendos 222 dividendos só com o KNSR 11. Agora vamos aumentar também o número de cotas aqui do GGRC. Vamos colocar aqui 200 cotas, cerca de R$22.000, já vão gerar R$181 de dividendos com ele. Claro que vai depender muito do dividendo mensal de cada um, por isso que a gente tem sempre uma carteira bem diversificada, pois nós temos FIs que pagam mais, que são mais arriscados, FIs que pagam menos, que são menos arriscados. Então a média dessa carteira ficou em 0,92. Aqui nós temos uma carteira de investimentos moderada, tem um pouco de risco, mas também não é tão arriscada. É uma carteira bem legal com um dividendo mensal que de 0,90 tá excelente. Bom, seguindo aqui o TIGAR 11, então nós precisamos ter cerca de 170 cotas mais ou menos, mais R$21.000 investidos, R$224 aqui por mês. Esse é o que mais está pagando dividendos para nós no momento, 1,06. Bom, HFOF, então vamos lá, 280 cotas, a gente chega aqui próximo de R$21.000 também, gerando R$173. E para fechar o GALG 11, a gente vai ter que ter um número de cotas bem maior, porque o preço também é menor. Então vamos lá, 2.400 cotas iriam dar mais ou menos R$21 também para cada um. Ele está gerando aqui mais R$200. E assim a gente fez uma média, dividindo mais ou menos R$22.000 para cada um desses FIs, o que totalizou aqui R$108.904, gerando R$1.001 aqui todos os meses. Então a gente passou um pouquinho dos R$1.000, mas aqui R$108.000 investidos, a gente vai estar gerando essa renda mensal de R$1.000. Ah, mas é muito dinheiro para gerar esses R$1.000. Mas pensa que você investiu isso daqui ao longo de vários anos, você foi construindo, foi gerando o efeito das cotas infinitas, você foi acelerando esse processo ao longo do tempo, mas pensa que você investiu uma única vez, você não precisa fazer mais nada, é o teu dinheiro que está ali trabalhando, é o teu dinheiro gerando essa renda passiva, você não faz mais nada, simplesmente você passa a viver dessa renda. É isso que a gente chama de liberdade financeira, isso que a gente chama de renda passiva. Então a ideia é a gente somar esses R$1.000, depois lá na frente, quem sabe R$2.000, conforme o nosso patrimônio vai crescendo, mais dividendos a gente recebe, quanto mais a gente reinveste, mais cotas, mais dinheiro a gente vai recebendo. Então a ideia é sempre reinvestir por um longo prazo para a gente sim viver de renda lá na frente. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha, qual outro fundo imobiliário a gente pode incluir também nessa carteira de investimentos. Você achou um valor muito alto ou um valor aqui ok, um valor legal para a gente investir? Olha, esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar outros 2 vídeos, um mostrando uma carteira de fundos imobiliários mais focado para uma aposentadoria. São 5 FIs mais seguros, mais tradicionais, mais tranquilos para a gente investir por um longo prazo. Quem sabe você pode
podem mesclar os FIs que você viu nesse vídeo com esses da aposentadoria. E um segundo vídeo aqui mostrando na prática como que a gente pode investir nos fundos imobiliários pelo aplicativo do Banco Inter, para que você estude, você aprenda e que você já invista na prática. Então, muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo no próximo vídeo e falou!